Oi gente, tudo bem? Eu sou Kalel Medeiros e hoje vou falar sobre o meu primeiro livro que eu publiquei, Perdidos no Oceano. Esse livro já está disponível para venda e fala um pouco, sobre um desaparecimento envolvido em vários mistérios e muita aventura. Vou falar bastante sobre ele, uma resenha, um resumo completo sobre a história do livro, sobre como ela funciona e sobre o que vai acontecer depois. Além de também de falar sobre o que levou a eu criar esse livro, a criar essa história toda. Então, primeiramente, eu quero pedir que você deixe um like, se inscreva no meu canal e compartilhe com seus amigos, para aqueles que gostam de livros, histórias de aventura e essas coisas, tá bom? Então, vamos começar. A história de Perdidos no Oceano começou lá em 2020, quando, estava na época da pandemia. Então, é basicamente, o que acontece no meio da história. A pandemia até mesmo é colocada em questão nessa história. E, para falar a verdade, essa história surgiu de forma um tanto de repente, repentina, Eu tava lá quieto, fazendo nada porque estávamos em época de isolamento social, todo mundo sabe disso, E foi naquele momento que começou, a surgir uma história, tudo mais. Só que ela começou depois que eu estava assistindo uma série, que retratava basicamente a mesma coisa, desaparecimento, essas coisas, Porque a gente sabe, existem vários desaparecimentos famosos que ocorreram, De aviões, de navios. Todo mundo conhece algumas dessas histórias, Esses mistérios envolvendo desaparecimentos repentinos e tudo mais. Aí, quando eu tava lá, eu realmente pensei, e se fosse... E se realmente a gente pudesse saber de alguma coisa, se fosse uma embarcação pequena, como um iate de passeio, aqueles iates luxuosos e tudo mais, imagina só isso. Então, foi aí que surgiu, Veio crescendo, fui anotando, fui juntando, as cenas e tudo mais. Aí que surgiu Perdidos no Oceano de 2020 até 2023. E aí começou, Eu fui procurando nomes, fui criando personagens, suas histórias, a trama em si e tudo mais. Quando eu terminei essa primeira história, eu já pensei, vou direto para uma sequência. E foi dali de 2020 para 2021, já estava com três volumes já prontos, já com uma história planejada. Apesar com o passar do tempo já acrescentando algumas coisas lá, só para colocar alguma coisa mais em conta, que fosse mais interessante. Além disso também, já até 2024, eu já estava com 7 livros já prontos, já planejados, tudo com a sua história completa. Além de ter alguns spin-offs que eu já pensei e realmente alguns eu resolvi colocar e outros não ficaram bons, então eu descartei completamente. E aí então, basicamente eu já tenho basicamente um final definido, eu já tenho basicamente qual será a história final, o destino dos personagens, dos protagonistas e tudo mais. Só que é uma história completamente longa, teve várias inspirações, me baseei em várias coisas, tive que estudar muito, a história do mundo, histórias antigas e tudo mais para poder encaixar melhor essa história, tudo isso no meu livro. E Perdidos no Oceano foi basicamente a primeira coisa que veio, A história em si, ela é bastante direta, ela vai com um objetivo claro, Ela vai com uma história de um desaparecimento que ocorreu na época de 2020. É uma história fictícia, um desaparecimento fictício, mas que é basicamente ocorrendo no mundo real, se ocorresse no mundo real. Então, eu vou falar, sobre como é essa história em si. A história começa quando os passageiros, do SS Viajante, que é o nome do iate, chegam na cidade de Manaus após estarem de férias no interior do estado do Amazonas. Então, quando eles retornam, o porto está completamente lotado de
autoridades, policiais, o exército, tudo mais, né? Além de repórteres e jornalistas, todos lá apenas para ver o iate. E isso deixa os personagens completamente confusos. Basicamente, quando eles perguntam aos policiais o que estava acontecendo, eles simplesmente falam: vocês acabaram desaparecendo no ano de 2020 e hoje estamos no ano de 2027. Ou seja, vocês estavam desaparecidos por 7 anos. Esse é o ponto inicial da história de Perdidos no Oceano, que começou lá, inspirado numa série que basicamente tem o mesmo contexto histórico. Só que o livro vai basicamente falar o que acontece durante esses 7 anos propriamente ditos. Voltando para o ano de 2020, o iate desapareceu misteriosamente no dia 16 de fevereiro de 2020, onde os protagonistas, né, como por exemplo Jimmy Hancock, que é um nome praticamente inventado por mim, foi criado por mim, basicamente é o personagem principal dessa história. Ele é um jovem que basicamente tem um sonho, só que esse sonho começou muito tempo quando era criança, e ele é um personagem com quem eu tive mais trabalho de fazer e construir no decorrer dos anos, né? Mas isso eu vou falar um pouco mais depois disso. Então, continuando, ele aluga o SS Viajante para poder voltar para casa, e seus amigos resolvem voltar junto com ele, né? Seu grupo de amigos. Só que na noite em que eles estavam prestes a voltar, na noite que eles estavam passando pelo rio, uma tempestade acontece repentinamente e tudo se apaga. Quando eles acordam, eles descobrem que estão basicamente no meio do nada, no meio de um grande mar. Então assim, eles ficam completamente desesperados e percebem que eles estavam no Oceano Pacífico, próximo do Japão. Em outros casos, né, é difícil acreditar e difícil saber como foi que isso aconteceu, mas tudo começou com uma tempestade que abalou aquele exato momento, que chegou no exato momento, e do nada eles acordam e estão do outro lado do mundo, basicamente. Assim, eles vão para Tóquio, onde eles tentam buscar um meio de avisar as autoridades. E aí que a história começa em si. Só que tem uns poréns também que vão atrapalhar um pouco. Os personagens, durante o decorrer da história, acabam sendo perseguidos por criaturas misteriosas. Um grupo de mercenários mascarados que usam espadas os perseguem durante a história toda. E o seu líder, né? Seu líder, ele vai atrás praticamente do protagonista, que é o principal alvo dele. E o motivo é vingança. E, para ser exato, não se sabe por que ele quer se vingar. No decorrer da história, os protagonistas, né, os personagens, os passageiros, eles têm a missão de voltar para casa usando esse próprio iate como meio de transporte, encarando tempestades, encarando as fortes ondas do mar e muitas outras coisas que acontecem no decorrer dela. Além de também conhecemos melhor a história dos personagens, inclusive o protagonista Jimmy Hancock, cuja história é explorada basicamente no livro todo, né? Ele teve uma infância difícil, só que, além disso, ele tem basicamente um objetivo, e esse objetivo é se tornar alguém muito importante. E praticamente esse desaparecimento é meio que o começo para a trajetória dele e do objetivo dele ser alcançado. Então, é uma história bem simples, uma história com vários mistérios que ocorrem, porque no decorrer da jornada deles, eles encontram outros personagens que se juntam a eles, né? Só que também eles acabam arranjando vários adversários também. Eles adquirem alguns inimigos, além dos mascarados que estão perseguindo eles. E, por propriamente dito, né, os passageiros terão que se unir novamente, né? Esse grupo de amigos terá que se unir para proteger o iate e conseguir voltar para casa em segurança. Além de, claro, ter várias coisas acontecendo misteriosamente, como por exemplo, visões, né?
visões de alguma coisa acontecendo, né? Vozes que podem ser ouvidas e vários mistérios que acabam sendo revelados no decorrer da história. Praticamente, alguns mistérios irão ser desvendados e revelados também. É muita coisa, para ser exato, para ser contado em um livro só. Eu propriamente dividi essa história nesses livros aqui tudo. E esse primeiro volume já é basicamente um bom começo. E o final dele já leva praticamente para outro lugar, onde eles irão para a Terra, basicamente, só que para um outro lugar, um outro país, né? Eles passam o tempo inteiro no mar, mas agora a partir do próximo volume eles irão praticamente ir para outro lugar, outro país e tudo mais, e aí que a história deles realmente vai começar. Dito isso, esse é o resumo da história de Perdidos no Oceano. Os personagens em si que eu construí foi bastante complicado, porque são muitos personagens e colocar 7 personagens como principais dessa história é bem trabalhoso, né? Parando para pensar, já que esse é o meu primeiro livro, é a minha primeira vez que eu tento trabalhar nesse ramo como escritor, né? É uma história longa, uma história bem difícil de se fazer, mas durante o tempo eu aprendi algumas coisas sobre como fazer e tudo mais, criar uma história para que eles possam, tipo, ser bons personagens e tudo mais. A história ser bem atrativa, ser uma história ser bem cativante, que possa chamar a atenção do público e tudo mais. Eu tenho esse como meu objetivo, de transformar esses livros, né? Fazer esses livros fazerem sucesso mundialmente, né? Chegar a todos os cantos do Brasil e do mundo, né? E, se Deus quiser, fazer desses livros uma animação, até mesmo filmes e séries baseados nesse universo que eu tô criando, né? Como eu havia dito, né? Eu já tenho um final de história definido. Eu já sei o que acontece e tudo mais. Eu demorei anos e anos pra fazer. Eu comecei escrevendo no meu caderno durante as aulas e tudo mais. E até hoje eu tenho esse primeiro rascunho. Depois eu fui começando em outro caderno e tudo mais. Comecei a escrever pelo celular, já que antes eu ficava um pouco mais de tempo no celular. Agora eu consigo, né, ter uma boa rotina de escrita, onde eu posso escrever diretamente tudo mais, né? E graças a isso eu já publiquei, né? Meu primeiro livro está disponível na Wiclap por enquanto. E além disso, né, tem outros livros e outras histórias que eu acabei criando no decorrer, né, da escrita de Perdidos no Oceano. Perdidos no Oceano não é o único universo que eu acabei criando. Eu acabei criando vários outros universos que eu vou falar propriamente dito. Vou fazer vídeos falando desses livros e tudo mais, né? Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo e eu sei que eu vou fazer isso, vou continuar nesse ramo, vou continuar dedicando esse sonho que eu acabei adquirindo quando eu criei essa história. Foi completamente difícil. Se eu dissesse pra mim mesmo, lá de 2020, que eu iria publicar um livro baseado numa história que surgiu daqui, eu diria que eu não sei se acreditaria, mas era bem plausível, já que eu tenho uma imaginação fértil, eu gosto de criar histórias e tudo mais, eu sempre fui assim. Então, é isso. Essa é a história de Perdidos no Oceano, um resumo dela. Se vocês estão interessados, você pode adquirir o seu livro, está disponível, né? Como eu falei, vou deixar o link aqui embaixo. E se vocês quiserem também, né, eu posso falar um pouco, né, sobre quais inspirações eu tive para escrever esse livro, quais foram os meios que eu usei para construir a história do primeiro livro de Perdidos no Oceano e tudo mais, tá bom? Então, não esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal, compartilhem, né? Para quem gosta de ler, gosta de livros e tudo mais, gosta de aventuras, mistérios e tudo mais, esse é um bom livro, né? Um bom livro para você curtir e tudo mais, tá bom? E é um primeiro de muitos ainda, mas eu espero que Perdidos no Oceano seja um bom começo para muitos. Então é isso, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.